Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Trouxemos na noite de hoje para a reflexão um tema muito delicado. Muito delicado, bastante delicado mesmo. Mas é um tema que faz necessário. Nós que somos porta-voz da doutrina espírita, que levamos às casas espíritas um pouco do conhecimento, um pouco do que a doutrina espírita nos informa, nós precisamos sim estar esclarecidos a todas as situações. A palestra de hoje trata o direito à vida. Vamos falar sim de aborto. Por que vamos falar desse tema? Porque nós estamos sendo inquiridos até pela própria espiritualidade, porque os senhores devem saber, tramita no nosso Congresso Nacional, desde o início do mês de agosto, e já se passaram algumas reuniões a respeito, onde a sociedade, as assistências médicas, as instituições, todos os JAES, se reúnem para discutir, para debater o conceito e chegarem a uma conclusão da descriminalização do aborto ou não. Então é preciso que nós, espíritas, inclusive teve um espírita da Fundação Espírita Brasileira, esteve lá, né, dando depoimento espírita, tratando não só do conhecimento dos valores da doutrina espírita, como de um modo geral. E hoje nós vamos passar aos senhores algumas coisas em relação a isso, e com o objetivo, né, de nós manifestarmos intimamente o nosso desejo contrário a isso e através de vibrações positivas, que alcancem essas criaturas que vão decidir o direito à vida de muitos espíritos que se preparam para vir para o plano terreno. Né? Então é um tema delicado, mas é importantíssimo. O que nos fala a doutrina espírita em relação a esse conceito de vida? Né? Porque a discussão funda-se quase que totalmente no que é aquele serzinho que está dentro lá da barriga da mãe, né? Qual é o pontapé inicial desse processo? E a doutrina espírita vem nos dizer que há vida, sim, há vida. E, concomitante a isso, nessa reunião também participaram, pelo menos eu vi 2 médicos se apresentando, dando o seu testemunho em relação aos conceitos que induzem a nossa estrutura espiritual, nosso conceito espírita. Muito bem, está sendo debatido sim esse tema, e provoca algumas dissidências nessa forma de ver. Para a doutrina espírita, lá na questão 344 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde inicia ou quando se dá o encontro da alma com o corpo? E o Espírito de Verdade nos informa que a união da alma com o corpo se inicia na concepção e finda com o nascimento. Tá? Muito bem, para a gente entender isso, nós tivemos aí uma palestra há pouco tempo atrás sobre planejamento reencarnatório, e nós vimos como é isso, né? O espírito se prepara, ele projeta a sua vida, escolhe a natureza de vida que vai ter, faz encontro com os pais, os futuros pais, para que o receba. E nesse encontro e nessa preparação, o espírito projeta, por exemplo, algumas coisas que ele tem necessidade. Algumas expiações
estão implícitas ali no seu corpo perispiritual, que vão ter que ser drenadas ao corpo físico, que são as enfermidades. Então, tudo isso ele já tem consciência de que esse processo ele vai experimentar no campo terreno. Então, como acontece esse fator da concepção? O espírito, quando vai reencarnar, chega a seu momento, ele se aproxima do papai e da mamãe, começa a emanar vibrações para que ocorra o quê? Para que ocorra a atração daqueles dois elementos, dois gametas, o masculino e o feminino, para que provoquem esse encontro. Então, a mamãe que tem na sua vida fértil, ela dimana cerca de 400 óvulos, e o homem que produz a cada processo de conjunção carnal com a mulher, ele provoca a existência de 200 a 500 milhões de espermatozoides. E ali, nesse encontro, vai provocar o encontro de um espermatozoide com aquele óvulo, com o qual o espírito vai buscar. Não é por acaso esse encontro. O espírito vai atrair para que aqueles dois gametas tenham as características do DNA e de outros determinantes, para que tenha as características necessárias para a formação do seu corpo físico, tal qual, da forma como ele necessita. Nós estamos dando esse esclarecimento, mais para frente a gente vai ver que em algum momento nós vamos se defrontar com essa necessidade. Então, é o espírito quem determina ali essa busca para provocar o quê? Essa conjunção. E quando ocorre essa fecundação, provoca o quê? O nascimento da primeira célula desse corpo físico, chamada zigoto. E essa célula se multiplica assim rapidamente. Em minutos, horas, ela vai de 1 a 2, 2 a 4, 8, 16, 32, 64, 128, 250, e assim, essa progressão geométrica que vai acelerada para quê? Para a formação daquele corpo físico. À medida que vai se multiplicando as células, o espírito, através do seu perispírito, vai se prendendo aquele corpo que está se formando, célula a célula, molécula a molécula. Então, ele vai se miniaturizando para se adequar ao tamanho daquele corpo físico que vai se formar. Então, à medida que o corpo cresce, ele diminui o seu perispírito e vai se ligando para que esse processo aconteça até bem depois do nascimento. O processo de união, realmente. Mas vejam que esse processo de formação do corpo físico já está em andamento. E a ciência vem dizer o seguinte: depois desse processo da concepção, 18 dias após, o médico, graças à maravilhosa ciência que descobriu aparelhos que nos possibilita isso, com 18 dias, o médico consegue escutar o coração daquele ser. 18 dias. E aos 42 dias, aproximadamente, em torno seriam de 6 semanas, aproximadamente, um pouco menos, um pouco mais, o médico já consegue detectar as ondas mentais daquele ser, com 42 dias. E em torno de 49 dias, já está aquele corpinho constituído de braços, pernas, cabeça, olhos, boca, tudo que lhe é necessário. Com 80 dias, o corpo está totalmente formado com todos os seus órgãos externos e internos. 80 dias. E aí, a lei prevê que a mulher pode fazer o aborto até 120 dias. A ciência fala isso. Como se não houvesse a presença de ninguém ali dentro. A legislação de 88, ela proibia o aborto. Em 2012, houve uma revisão
E nessa revisão foi analisado os casos em que existia, segundo a ciência, má formação congênita, ou seja, as crianças com hidrocefalia ou com problemas cerebrais gerais ou anencéfalos mesmo. Então, a legislação previa, a partir de 2012, que era possível fazer o aborto, que era não possível. Era permitido fazer o aborto, tá? Abrigado pela legislação. Em 2016, tomou mais força ainda essa legislação por conta da microcefalia, vocês lembram muito bem, por conta do chikungunya, etc, etc. E toda essa análise que fizeram. Muito bem. Nos deparamos aí com um caso de uma má formação congênita, segundo a ciência. Muito bem. Vamos analisar o que é o aborto. O aborto é a interrupção da vida de um ser. É a morte de um ser que está em andamento, em processo de formação. E ele pode ser de duas formas, o aborto. Seja ele espontâneo, seja ele provocado. O espontâneo, a ciência não tem muito o que explicar. Aconteceu. Má formação, rejeição do corpo da mãe. Mas eis que a doutrina espírita explica por que acontece esse aborto espontâneo. Não especifica caso a caso, mas, de um modo geral, ela fala que estão implícitas dentro da lei de causa e efeito, onde as necessidades, seja do espírito reencarnante, seja do espírito que está reencarnado, dos pais, essa necessidade é constituída em outrora por provocações do mesmo Jaez, que hoje, através do seu corpo físico, tá? Ou seja, do seu aparelho genésico, do seu chakra genésico, consegue impingir ao corpo essa necessidade da expulsão desse elemento de informação, para que aquilo tenha sentido algum para a mãe, para o pai, para o próprio espírito reencarnante. O espírito prepara uma lista de coisas a fazer. Ele pode arrepender-se no caminho? Pode. Ele está em plena ligação, de repente ele fala, não vou, é muito para mim, dá um help aí, meu mentor. E desiste. Volta, abandona. Quando ele abandona o corpo perde a força da sua multiplicação e é expelido do corpo da mãe, por não ter mais razão. Então, esse é o aborto espontâneo, que é esclarecido pela doutrina através dos mecanismos da lei de causa e efeito, da lei das necessidades, da lei de expiação. O aborto provocado é todo aquele que a mãe, ou o pai, ou alguém faz com que aquele processo seja de alguma forma provocado, seja através de medicamentos, seja através de processos em clínicas, para que isso ocorra. Esse processo, ele é ilegal, por conta de que é preciso, entre aspas, segundo a legislação humana, é preciso que haja o esclarecimento se aquele feto, se aquele ser que está em formação, se está com uma má formação congênita, que é o que aprova a lei. Caso contrário, entra na condição clandestina. Mas e por que a criatura toma essa decisão? Uma análise feita pelos sociologistas que fazem reflexões dessas coisas, chegam à conclusão que são várias as situações, são várias. Mas tudo porque a grande maioria por questões sociais. Ou a mãe não é esclarecida, coisa que isso era há algum tempo atrás, hoje já não é mais, porque os mecanismos de comunicação alertam sempre, instigam o uso
do contraceptivo, fornecem o contraceptivo, seja medicamentório, seja dispositivos, fornecem. Então, a pobreza, nesse caso, e a falta de conhecimento, não se justifica mais. Até algum tempo atrás, talvez umas 2 décadas, 1 década e meia atrás, ainda se justificava, mas hoje não. Questões sociais também, planejamento familiar. Casal casa, se unem e aí fazem um planejamento. Vamos comprar o nosso apartamento para a gente ficar tranquilo, ter o nosso carrinho, nossa chácarazinha, nosso iate, e vai aumentando. E o filho vai sempre ficando, sempre sendo postergado. Quando ele acontece contra a vontade, contra os cálculos, não dá. Com o filho, a despesa que vamos ter, não dá para comprar o apartamento. Então, ou vamos ter que optar pelo apartamento ou pelo filho. São questões que são pesadas na união da família, na formação da família, são pesadas para que se provoque o aborto. Né? Planejamento familiar em todas as situações, em todas as condições, seja o número de filhos, que já tenho 3, não posso com 4. Então são essas situações que as criaturas justificam, ou tentam se justificar, para que provoque esse mecanismo, esse processo. Tá? Falamos na legislação humana. O que diz a doutrina espírita? Na questão 358 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: constitui crime a interrupção da gestação, seja ela em qualquer etapa, provocando o aborto? E o Espírito de Verdade diz: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. E a mãe, ou qualquer pessoa que provoque a morte de uma criança em formação, antes do nascimento, comete crime sim. Porque esta criança, diz a questão, porque esta criança está formando um corpo que lhe será o instrumento que vai lhe servir durante a sua estada terrena para a caminhada evolutiva. Ou seja, segundo a doutrina espírita, há crime sim, quando se interrompe uma gestação, seja qual for o motivo, tá? Para que, porque tolhe da criança, daquele ser, daquele espírito ainda, naquele corpo de formação que vai ser o instrumento necessário para o exercício da sua vida. E aí lembram que eu falei para vocês que da má formação, mas que é o espírito que lá no começo está buscando lá o espermatozoide, o óvulo, com DNA, com as características que necessita para formar um corpo, ainda que ele seja um corpo deformado? Pois é, o espírito, quando tem necessidade, ele vai buscar isso para que haja a formação desse corpo defeituoso, que lhe servirá de instrumento para burilamento das suas faltas de vidas pregressas. Então, a lei humana que enxerga só a lei da eugenia, que é a formação de corpos perfeitos, não enxerga ali um espírito precisando daquele corpo defeituoso para a reparação das suas necessidades. Eu convivi cerca de 20 anos, nosso amigo aqui também, numa casa, em que tinham crianças ali com problemas cerebrais. Porque tinham a necessidade de que o mecanismo cerebral, a ferramenta cerebral, fosse danificada, porque não lhe era necessário intercambiar com o universo a sua inteligência. Porque, muito provavelmente, outrora, foram espíritos que utilizavam a inteligência com desdém,
ao amor. Então, quando, e já dizia Einstein, quando o espírito é inteligente, mas desprovido de amor, desprovido de Deus, está fadado ao fracasso. Estes foram espíritos que no passado fracassaram, que hoje têm a necessidade de quê? De experimentar o amor. E quem como nós teve a oportunidade de compartilhar com aquelas crianças que ainda não pensem, não raciocinem, a pessoa que está ali intercambiando com elas, não há um que consiga dizer que aquelas crianças não sentem o amor que nós lhe demos. Eles sentem, percebem, absorvem. Então eles saem dessa vida, embora aquele corpo maculado, saem dessa vida conscientes que o amor é a ferramenta que move os corações, que move a fraternidade, que move todas as coisas boas que o Espírito pode fornecer. Então, é uma necessidade do Espírito. A má formação não justifica o aborto. Num desses debates do Congresso, a mulher levantou a sua voz para dizer: mas eu sou dona do meu corpo e tenho direito a ele e faço dele o que melhor me convier. A doutrina espírita está de acordo. A mulher é dona do seu corpo sim e faz dele o que quiser. Tanto faz que tem o direito de provocar de modo legal que a gravidez não ocorra. Há mecanismo de contraceptivos, dissemos aqui, medicamentórios ou instrumentais, que servem à mulher, ao homem, para se preservarem contra a gravidez. Quando ela diz que tem direito ao seu corpo, e ela faz dele o que quiser, ela tem que levar em consideração que ela não pode fazer a outro corpo o que ela quiser, ainda que esse corpo esteja do lado de dentro dela e não do lado de fora. Então, é uma questão a se pensar, Nós não somos contra o feminismo, né? Pelo contrário, damos todo apoio, mas desde que ele seja com sensatez. E a sensatez é perceber que dentro daquele corpo, da qual ela toma direito, há um outro corpo sendo gerado de alguém esperançoso por uma vida, esperançoso para experimentar e testemunhar as suas necessidades. Muitos senhores devem estar pensando aí, mas Antônio, e o estupro? E a gravidez quando ocorre no estupro? Os índices dizem que nem sempre o estupro gera uma gravidez. Mas quando o gera, o que fazer? Muito bem, e a doutrina espírita nos pergunta: o que é o estupro? O estupro é crime. O estupro é um ato criminoso que um espírito inferior comete a alguém. Vamos lá voltar nos princípios da formação, no planejamento daquele espírito que está planejando reencarnar. Um crime desse que a mulher recebe, ele não é por acaso. Ele está implícito nos mecanismos da lei. Em dado momento, se ela não depurou-se, dimana dela uma força magnética que vai de encontro a alguém, que não é um cara determinado, é alguém, um malfeitor, que fará o serviço. Como Jesus disse, os escândalos são necessários, mas ai de quem? O escândalo é o estupro, mas ai de quem cometer. Porque ele é o inferior, ele está... A lei magnética vai atrás de quem é capaz de fazer. E aí aparece o cidadão para fazer. Muito bem. É um crime, sim. Então, é justo que se pague um crime com outro crime. Porque um cometeu um crime, vamos fazer o crime de matar o que gerou nesse crime. É isso que nós temos que pesar. E uma outra coisa. Nos mecanismos do processo reencarnatório, falamos, o filho, a mãe e o pai se conversam lá.
Mas nem sempre precisa ser os três, mas necessariamente com a mãe, porque é ela quem vai carregar dentro de si. Então, quem é aquele espírito reencarnante nessa situação? É um desconhecido? Não. Podem ter certeza. Ele é totalmente conhecido da mãe. E os exemplos que ocorreram na humanidade, que foram catalogados, via de regra, esse filho de um estupro, de uma relação indevida, foram esteio dessa criatura, seja ela quando lhe surge uma enfermidade grave ou na própria senitude. É aquele filho que vai viver ao seu lado, não se preocupando em arrumar alguém e cuidar da sua vida, não. É aquele que vai até o fim da caminhada com a mãezinha carregando, sob todos os cuidados. Os exemplos nos mostram isso. Então, não é algo por acaso. Muito bem. Temos todas essas situações, temos todas essas coisas para fazer uma reflexão. Numa situação dessa, se a mãe tem um filho, ninguém está falando que é fácil para ela ir até cuidar desse filho a vida inteira. Se ela não quiser, não cuide, mas deixe que o nasça. Pegue ali, dá para uma instituição, dá para alguém, se livra. Como se ela achasse que aquilo é um problema para ela. Se livra, para não ter que defrontar o dia a dia com o resultado daquilo que lhe traz lembrança de sofrimento. Mas se livre. Mas dá vida a ele. Faz essa reflexão. Muito bem. E aí eu estou falando isso para os senhores. A partir de agora, vocês tomam conhecimento disso. Todos nós, em nossas vidas, temos aí pessoas da minha idade, talvez, um pouco mais, um pouco menos, tiveram a sua juventude. E aí, o que fizeram dessa juventude? E sabe lá, se Deus, se nos arroubos da juventude, naquele afã das coisas que acontecem, será que não teve aquela gravidez indesejada, que não podia chegar e contar para o pai, porque a severidade naquele tempo era muito, muito maior? Será que não teve essa situação? E agora, sabemos dessa situação, cometemos um crime, vamos carregar essa culpa? Não, meus irmãos. O objetivo da doutrina não é impor regras, não é impor decisões. A doutrina espírita não impõe nada. Pelo contrário, ela esclarece. E o esclarecimento elucida. E toda vez que nós temos elucidado isso, nós vamos buscar na própria doutrina o antídoto para esse peso de consciência, essa culpa que vamos carregar a partir de agora, ou remorso. Não se preocupe quanto a isso, porque nós temos como reverter isso. E Jesus já nos ensinava. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, se ontem erramos com alguém, e nem sabemos se o aborto aconteceu ou não, porque muitas vezes a mulher provoca essa situação e ela não sabe distinguir se aquilo foi uma regra ou não percebe que foi uma gravidez. Isso pode acontecer? Pode. E aí? Será que temos culpa? Será que aconteceu ou não? Não vamos carregar essa culpa. Vamos, o quê? Nos debruçar e aproveitar a vida para fazer o bem, instigar o amor. Aqueles que podem, colhem o filho não gerado por si, adota. Ou então, ajuda numa casa, vai numa casa de assistência, dá assistência às crianças que precisam, dá amor para alcançar aquilo que Jesus determinou com lei. O amor cobre a multidão de pecados, como dissemos. Então, é um mecanismo do processo de evolução, até onde não sabíamos, hoje sabemos. E a quem muito é dado, muito será pedido. Não será pedido em forma de culpa, de remorso, mas de ação, para nós nos movimentarmos em benefício disso. Por isso, nós tomamos conhecimento disso, para que nós possamos emanar vibrações a partir de então.
vibrar positivamente por esses espíritos que estão vindo e que estão sendo rejeitados, ou estão sendo provocadas leis que liberem a revelia, como se nós pudéssemos cercear o direito, ou pudéssemos determinar o direito das criaturas em reencarnarem. Há algumas décadas atrás, uma década e meia, a duas, o Chico Xavier já dizia que o nosso planeta tinha, naquela época, de 5 a 6 bilhões de pessoas encarnadas e 6 bilhões do outro lado. Hoje, com a movimentação da evolução dos planetas, eles vão sendo trazidos para os planetas ainda em estado inferior, e hoje nós temos no nosso planeta cerca de 7 bilhões encarnados e 14 bilhões de espíritos do lado de lá, esperando uma oportunidade. Como nós, a vida passa e é muito rápido. Daqui a pouco, somos nós que estaremos lá, pleiteando uma oportunidade. E é tão raro conseguir essa oportunidade dentro de 14 bilhões. Imagine os senhores, nós estamos indo tão bem no processo de evolução, chegamos lá, queremos uma oportunidade. E aí nos defrontamos com pais que nos rejeitarão e tolherão a nossa vida. O que acontece com esse espírito que sofre essa decepção? Pode acontecer uma série de coisas. Serão assistidos, sim, pela espiritualidade. Alguns compreenderão e reencarnarão já numa outra oportunidade, serão encaixados numa outra reencarnação. Mas a grande maioria se rebela por conta de que era um direito a uma oportunidade que ele tinha e perdeu. Quem é a culpa? Quem carregará a culpa dessa queda desse espírito que está agora em ódio? Não se trata só da culpa. Se trata da reflexão. Porque nós também queremos o nosso direito de continuar nascendo. O direito à vida é de todos. O direito à vida é a oportunidade de crescimento espiritual. E cada vez que nós olhamos no sentido de impedir que esse mecanismo, esse processo aconteça, nós estamos regredindo no processo de evolução do planeta, tolhendo oportunidades de tantos, sendo que a continuidade da vida, o primeiro direito natural do homem é viver, como diz a questão 880 do Livro dos Espíritos. Eu vou passar agora para vocês, eu vou contar uma história muito rápido, e vou passar para vocês o link, porque é uma veracidade. Tá? Mas eu recomendo aos senhores, tá? Quem não tiver condições de ver, não veja do que eu vou falar. E quem não tiver dentro de si uma capacidade de enxergar aquilo como um erro humano capaz de ser corrigido e que capaz de provocar em nós perdão àquela criatura, não veja. Para que vocês não criem dentro de si o ódio pelo semelhante despropositado. O nome é O Grito Silencioso. Trata-se de um médico dos Estados Unidos, Dr. Bernard, é o nome em inglês, peraí, Dr. Bernard Nathanson, N-A-T-H-A, mas você colocou O Grito Silencioso, já vai aparecer. A história desse médico. Esse médico era um obstetra dos Estados Unidos, de algumas décadas atrás, e ele foi um dos que levantou a bandeira para a descriminalização do aborto nos Estados Unidos. Então, ele fazia aborto assim, a revelia. Interesses comerciais, que é o que pode estar acontecendo hoje, quando alguns médicos, algumas clínicas, donos de clínicas vão participar do congresso, com esse objetivo. Porque é um mercado consumidor
altamente atrativo para os valores financeiros. Pra vocês terem uma ideia, esse médico, ele fez mais de 5.000 abortos. Ele. E quando liberado nos Estados Unidos, que desde 1900 e alguma coisinha, que é liberado nos Estados Unidos o aborto, ele montou uma clínica que fazia 120 abortos por dia. Por dia. Em 5 anos haviam feito mais de 60.000 abortos. E não sabemos hoje o número que é feito no Brasil, porque são tudo clandestinos. E lá não. Lá era catalogado 1 a 1, porque a lei permitia. A mãe quer abortar, não quer ter, tem o direito. Ia lá e abortava. Então ele fazia aborto indiscriminadamente. Em 1973, graças à evolução da ciência, surgiu o exame da ultrassonografia, que é aquele exame que detecta os movimentos da criança no ventre da mamãe. O que ele fez? Ele pegou, num daqueles abortos, ele falou: esse eu vou passar pelo exame da ultrassonografia, fazendo o exame. E fez aquele aborto sendo totalmente sob a ótica do exame na mãe. Terminado o aborto, tudo certinho, ele pegou o vídeo daquele exame, sentou-se calmamente e começou a ver o procedimento, como acontece internamente e como acontece no bebê. É drástico, senhores. E nesse filme, por isso eu disse, ele mostra o filme do ultrassom, exatamente as reações daquele feto dentro da criança. A partir dali, começou a se descobrir que com 60 dias, 60, 70 dias, a criança boceja, a criança sorri, põe a mão na boca, tem movimentos, se expressa, grita. É o que dá para ver no filme. Então é um filme muito pesado, onde a gente vê e reflete sobre aquilo. E ele mesmo vai passando o filme, vai relatando e falando o que ele está vendo ali. Ao final daquela análise que ele fez após aquele aborto, ele levantou-se, olhou de frente de um espelho e disse: eu sou um assassino. A partir daquele dia, ele nunca mais fez um aborto. Ele levantou a bandeira em prol da vida. E é isso que nós queremos trazer aos senhores. Para entender o mecanismo da gestação, segundo a ótica da doutrina espírita, como acontece, passo a passo, o processo de evolução do ser, na oportunidade em que aquele ser terá da experiência da vida, para mudar os seus valores, retificar aquilo que foi errado, como todos nós em curso da vida. E é em função disso que eu peço aos senhores, emanem vibrações, se compreenderem um objetivo daquilo que nós trouxemos como propósito, emanem vibrações, que elas cheguem e alcancem ao Congresso Nacional, para que esses homens que têm o poder, que têm a caneta, possam decidir em favor da vida. Deus está conosco. A vida provém dele. É uma fagulha, uma centelha que provém dele. E essa luz nós não podemos deixar apagar. Muita paz, Jesus.